tem alguns livros de hábitos, né? E aí eu vejo que a organização, a pessoa ser ou não ser ou não ser organizada, tem muito a ver com o hábito, né? E também uma das recomendações no livro do Hábitos Atômicos, que eu lembro, um livro que eu recordo nesse momento, era a pessoa buscar justamente ser um pouco melhor. E é só porque vai ao encontro do que tu falaste, né? Porque pensando que cara, começa devagar, começa a ter a personalidade que aquilo incorpora em ti, com 1% melhor a cada dia que ele fala, né? E aí me veio isso em mente. Mas acho que é legal perguntar o que é uma personal organizer. Algumas pessoas mais ou menos podem prever, mas eu acredito que o conceito, talvez, possa ir um pouco mais além do que eu imagino. Antes de falar o que é uma personal organizer, eu acho muito legal dizer que a gente estava falando sobre pessoas que nascem, né, com esse senso de organização muito apurado, mas tem pessoas que, se elas quiserem, elas conseguem inserir hábitos de organização dentro da rotina delas. Eu acredito muito que talvez da minha família tenha nascido a menos organizada. Mas eu acho que eu fui criada num ambiente organizado e aí eu entendi que aquilo era importante e talvez com um pouco mais de sacrifício, aquilo entrou na minha rotina. Tem gente que é muito nato, é muito tranquilo organizar e ter as coisas organizadas. Para mim, eu sempre fui a jogadora que era mais esforçada do que talentosa. Então, eu acho muito que se a gente se esforçar, a gente consegue, sim, ser uma pessoa, pelo menos um pouco mais organizada. E não é da noite para o dia. Não é que hoje eu sou bagunceira, amanhã eu vou ser uma personal organizer. Não é assim que funciona. Eu acredito muito nessa construção de hábitos, né? E uma personal organizer é uma pessoa capacitada para ajudar a organizar os mais variados ambientes, sejam eles comerciais, residenciais. Tem personal organizer hoje em dia nichada e especialista em várias frentes, né? Tem personal organizer especialista em pós-luto, em organização digital, em baby organizer, em corporativo, empresas, depósitos, arquivo morto, enfim. Tem várias frentes que a gente talvez nem imagine. Aqui na nossa região, talvez por ser menor, nós não temos POs tão nichadas, né? Mas lá em São Paulo tem personal organizer especialista em organização de fotos, por exemplo. Então, acho que aos poucos, como é uma profissão relativamente nova, apesar de a organização estar presente nas nossas vidas desde sempre, estruturada, ainda é uma profissão super, super nova. Então, resumindo, a minha missão é deixar a vida das pessoas mais prática e mais funcional através da organização. Eu acredito que com o tempo as pessoas vão percebendo também cada vez mais o quanto que não ter a personal organizer, que às vezes ela vai investir, vai ter um custo para aquilo, e o quanto também não ter para executar uma mudança ou para organizar seu ambiente, o quanto custa também não ter, né? O serviço, a prestação da empresa. Queira ou não, é o teu tempo, né? Muitas vezes tu acaba comprando coisas que tu tem dentro da tua casa. Tu acaba gastando dinheiro dobrado porque tu simplesmente não acha aquela coisa dentro da tua casa. Gil fala muito isso. Falo muito. Nossa, isso eu não me considero uma pessoa organizada, mas eu busco, pelo menos, aquilo que eu mais uso, que eu precisa ser lembrado, que esteja na minha frente, mas é mais por uma questão emocional, mental, assim, de ganhar tempo, ganhar produtividade, fazer a gestão do tempo. Uhum. E aí, eu me lembro quando nós fomos, né, na primeira vez, assim, quando a gente começou a morar na mesma casa, no mesmo apartamento, a Rafa colocava as comidas, assim, chegou do supermercado, vai jogando na tava colocando tudo de cara, não, peraí, o que tu estás utilizando na geladeira, coloca aquilo que tu mais precisa ser lembrado, que está próximo de um vencimento, alguma coisa, coloca mais em cima. Mas esses eram meus limites de organização, vão nesse caminho, né? Mas a gente te perguntou, acho que foi a Rafa que acabou te enviando essas perguntas no WhatsApp, quando a gente estava falando aqui sobre o episódio que ia acontecer, as perguntas que mais te fazem. E o que é personal organizer é uma delas, né? Uhum. A outra também que é como que tu começou como personal organizer. Como é que foi esse início? Porque eu acredito que tem muita gente que nem tá pensando em si, vai ouvindo principalmente depois num corte, numa coisa que provavelmente nós vai ver também depois, vai
cara, será que isso não é pra mim? Ou será que eu não preciso? Ouvindo a tua história, vai se identificar, não, realmente eu não quero nesse caminho, mas eu quero em outro, né? Vai dar um insight que ela vai girar a chave para ela se movimentar na vida então, dela. Eu de vez em quando recebo algumas mensagens de pessoas dizendo que viraram personal organizer por minha causa, por minha influência. E isso, para mim, é algo grandioso e me sinto super responsável e honrada, né? De ouvir, de receber esse tipo de mensagem. Eu fui jogadora de vôlei. Eu tenho 1,80, né? Eu falei pra vocês que antes eu era a Flavinha do vôlei, eu era das menores do time que eu jogava. Eu sou a menor da minha família, minha irmã é maior, minha mãe e meu pai são maiores. Então, eu saí de casa super nova, com 15 para 16 anos. Eu terminei o colégio em Blumenau, aqui do lado. Depois fui para São Paulo, daí eu ia para as categorias de base da Seleção Brasileira no Rio. Aí depois eu fui para São Paulo, fui para Brasília, fui para Recife, para Belo Horizonte, para Rio do Sul, aqui perto, enfim. E aí eu tinha 25 anos, já tinha vivido 10 anos fora de casa. Já tinha vivido bastante coisa, né? Eu me virei sozinha, super jovem, assim. Eu viajei o Brasil inteiro, o mundo inteiro jogando. Convivi com pessoas dos mais variados tipos. Muitas das meninas que estão na seleção, que estavam na Olimpíada, jogaram ou comigo ou contra mim, boa parte, né, da minha carreira. E chegou uma hora que aquilo não fazia mais sentido para mim, apesar de ser uma profissão relativamente glamurosa, mas talvez mal compreendida, porque a minha Oma falava assim, mas você não vai trabalhar? Eu falei, não, Oma, esse é o meu trabalho, né? Eu ganhava dinheiro para fazer aquilo, enfim. Começou a não fazer mais sentido para mim, era uma pressão que eu já não estava mais conseguindo entender e trabalhar com aquilo. Eu já sou uma pessoa que me cobro muito, aí tinha o técnico gritando na minha cabeça, as meninas gritando na minha cabeça, eu era levantadora, então, queira ou não, é o cérebro do time, toda a bola passava na minha mão. Não, aquilo não estava mais me fazendo feliz, e eu resolvi que eu ia parar. Eu fiz um curso na época de coach, assim, né? E aí ela falou, quando somos desorganizados com as nossas coisas, somos desorganizados por dentro. E aquela frase mexeu muito comigo. Eu só queria me organizar, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu só tinha jogado vôlei desde os 8, 10 anos de idade. Então, eu realmente não sabia fazer mais nada. E aí, daquele final de semana, apareceu um patrocinado para mim no Facebook da época de um curso de personal organizer. Isso há 9 anos atrás. Eu falei, cara, se nada der certo, eu vou organizar a minha casa e a minha vida. Eu precisava daquilo, assim, pra tentar entender que caminho que eu ia seguir. Logo que eu lancei que eu estava fazendo aquilo, eu já fechei um primeiro trabalho. Assim, do nada a pessoa apareceu, eu fui lá, organizei todo o quarto dela. Eu estava terminando esse armário, a mãe de uma amiga minha me ligou assim, Flávia, de uma amiga de colégio, assim, que eu conhecia há muitos anos. Fiquei sabendo que tu estás arrumando o armário. Estou me mudando. Tá arrumando o armário. Estou me mudando. Tu não queres ajudar a gente? Eu falei, beleza. Eu falei, cara, já é o segundo trabalho, assim, foi super rápido. Cara, eu pegava as coisas no meu carro dela, botava no meu carro, levava de uma casa para outra. Hoje eu já não faço mais isso, eu indico o caminho de mudança. Nossa. Eu até mudança mais, fazia. Caramba. Mas eu levei tudo deles, praticamente no meu carro, fiz várias viagens, eu fiquei dias, eu não me lembro quanto tempo, fazendo essa organização. Aí do segundo para o terceiro já demorou um pouquinho para acontecer, porque não é assim, talvez tenha sido sorte de principiante, né? Esses dois trabalhos, o terceiro demorou, o quarto demorou. Eu não tinha muita certeza se era mesmo aquilo que eu queria, porque era algo muito novo, né? Imagina, hoje eu ainda tenho que explicar o que é personal organizer. Imagina, quase 10 anos atrás, o que eu não tinha que falar. Então, eu fui fazer um estágio na época na Zen. Eu voltei e fui fazer faculdade, né? Fui fazer um estágio na Zen, que é de autopeças aqui em Brusque. Aí eu fazia meio que, no contraturno, final de semana, feriado, fui meio que conciliando, porque eu estava fazendo faculdade à noite, enfim. Aí de lá, eu fui para a Havan, fazer um estágio no administrativo da Havan. E aí uma cliente me ligou, tô me mudando, eu queria que tu me ajudasse, tal. Eu falei, beleza, eu vou. Só que daí eu ia na casa dela das 7 da manhã às 11, daí eu saía correndo, eu me trocava dentro do carro, almoçava na frente da van, eu começava a trabalhar na van 12h45, daí eu ia até às 6 da tarde, das 6 da tarde eu ia pra faculdade, e no outro dia começava tudo de novo, e eu tava deixando todo mundo maluco, porque daí eu tava na van resolvendo o problema da organização para continuar amanhã, era uma mudança muito grande, eu ainda não tinha equipe, trabalhava sozinha, em 4 horas tu não faz muita coisa numa casa enorme com muitas coisas.
E aí chegou um dia que o pessoal da Van quis me contratar para eu ser efetivada lá, enfim. Daí era eu e o outro estagiário. E aí o menino falou assim, eu vou ficar. Aí eu falei, cara, eu preciso ir para casa pensar. Eu não sabia se era aquilo que eu queria. Aí eu fui para casa, meu pai falou exatamente nessas palavras. Flávia, estás largando o emprego dos teus sonhos? Daí eu falei, não. Eu não gostava de fazer todo dia a mesma coisa. Eu não via se estava chovendo, se tinha sol, naquele escritório lindo, maravilhoso. E aí eu falei, não vou. Naquele dia, eu já tinha 4... Eu fiz conta também. Eu tinha 4 clientes de organização me esperando. Eu sabia o salário que eu ia ganhar lá. Daí eu falei, com esses 4 clientes já vai dar mais do que esses meses. Falei, então eu vou. Daí eu pulei de cabeça. Daí eu realmente virei a Flávia Organiza. Isso foi mais ou menos... Eu comecei em 2015, isso foi mais ou menos 2017. E aí, por coincidências da vida, a primeira palestra que eu dei foi na Zen. Olha só. E depois eu fui contratada pela Van. Eu tive um programa no YouTube deles chamado Organiza Aí, que foi muito legal. Eu dava dicas de organização com os produtos deles. Tinha até um Santa... Não sei se vocês conhecem o programa Santa Ajuda, que eles vão lá e organizam todos. Sim, a gente fez que meio legal. que o Santa Ajuda no programa da Van. Meu contrato acabou sendo cancelado na pandemia, porque eles cortaram toda a verba de marketing. Mas foi um lugar que eu aprendi muito, assim, eles acreditaram no meu potencial, nem eu sabia que eu sabia gravar vídeo, que eu sabia falar na câmera, assim, então eles apostaram muito em mim, eu sou muito grata, né, a isso, tanto que eu ia nos eventos em São Paulo de organização, falava assim, nossa, a menina da Van, a menina da Van. Legal. Então eu fiquei ali na Van, devo ter ficado uns 2 anos, mais ou menos, e foi um lugar que eu aprendi super, assim. E aí foi indo, foi crescendo, fui tendo equipe. Daí, assim que eu fui demitida da Van, eu me cocei. E aí eu fui lá e abri a minha própria loja. Então, hoje eu tenho um e-commerce chamado Loja Flávia Organiza. Minha irmã tá comigo. E aí a gente vai... Teu pai também, né? Meu pai também. Como é o nome do teu pai? Renato Organiza, ele é famoso também. Olha que legal. E graças ao seu Renato, e olha que legal, né, Maurício? Tu faz muito. Ele não te deu um conselho, né? Ele te fez uma pergunta... que foi o que gerou a movimentação, né? Como as perguntas são poderosas, né? Mais do que os conselhos, às vezes. São mais poderosas. E aí tu falaste do almoço e tal. Quantas renúncias, né? E eu tenho, assim, tenho certeza absoluta, não vou ter que ter 100%, mas assim, a probabilidade é quase próximo do 100%, que hoje ainda tu deve fazer muita renúncia ainda de vida para prosperar, para seguir levando... Porque eu pensei 2 coisas. Algumas coisas me chamaram a atenção. Foi num patrocinado do Facebook. Algumas pessoas reclamam muito de patrocinado, que não sei o quê, mas como essa pessoa foi lá, no caso, ela é tu agora aqui, né? Foi lá, pegou, aproveitou isso justamente porque alguém investiu lá. Eu vejo algumas pessoas reclamando, né? E à medida que a gente estava falando também sobre no futuro, talvez tenha até tu também cada vez mais ampliar no digital, tá indo para o e-commerce, tudo, né? E vai ter muito patrocinado, provavelmente, da Flávia Organiza lá na frente. E às vezes algumas questões que eu pensei foi em questão de crença, que algumas pessoas ficam, mas eu vou ficar oferecendo isso, aquilo. Mas como é importante que o crescimento de alguém fez a tua mudança de vida, né? E aí tu não teria tido a conversa com o senhor Renato ali, né? Sim, é muito maluco pensar, né? Uma vez minha psicóloga falou assim, Flávia, eu tinha que tomar uma decisão importante. Ela falou assim, olha para trás e vê todas as decisões mais importantes e mais difíceis que tu teve na tua vida. Foram as que te levaram para o caminho que tu tá hoje. Então, as tuas decisões mais difíceis te levam para os melhores caminhos. Então, hoje eu penso muito isso, né? Parar de jogar foi muito difícil. Talvez ter terminado um outro relacionamento tenha sido muito difícil. Sair de casa foi muito difícil. Mas tudo isso me transformou no que eu sou hoje. Então, isso eu acho Como é que tu bem te sente legal. falando sobre isso? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? Qual é a palavra que vem? Eu me sinto... orgulhosa, assim, né? Porque que é difícil. Nem sempre as decisões são fáceis e vem com um turbilhão de coisas e emoções, enfim. Então, acho que com mais maturidade a gente consegue olhar para trás e entender por que a gente tomou uma decisão, para que caminho aquela decisão te levou, sem ficar sofrendo com, se eu tivesse escolhido B ao invés de A, né? Então, acho que a maturidade me trouxe bastante isso. Uma coisa que a gente poderia... Emocionante, né? Reviver assim, né? Pensar. Antes de tu falar, amor, eu tô já pensando que tá vindo muito corte legal da Flávia, só que essa garrafinha de água tá tirando o brilho dela. Tá. Aí, de repente, a gente põe mais pro ladinho. Com certeza. Tá. Porque eu já tô vendo que vai ter vários cortes só dela. Uma coisa que eu pensei é que
a Flávia poderia ter conhecido a Catarina antes, é uma coisa importante. Ela vai ser diferente se ela olhasse a Catarina aqui, e aí porque eu ia falar agora da Catarina, porque tudo isso que tá falando vai ser importante. A Catarina, nossa primeira filha aqui, né? E para que ela saiba no futuro, na hora que ela tiver as escolhas dela, que tinha uma guria, que, poxa, ela já tinha muita disciplina, ela já estava em seleção, e vôlei e tal, aquela coisa toda. E um dia ela teve que tomar decisões difíceis e foi conversando com o pai dela, que daí toda essa história que está contando aqui, eu quero que um dia ela olhe e daí eu vou poder conversar com ela. Eu espero muito poder conversar sobre esse episódio um dia com ela. Uma vez eu conversei com uma mulher, né, que é muito determinada, né, que chegou lá, se chama Flávia, e aí vai lá dar uma olhada naquele episódio 002. E aí ela vai lá e vai poder escutar a tua história, chega aqui e ter alguns insights, né? E o que tu considera que foi o teu primeiro salário, o teu primeiro valor? Eu fiquei pensando na tua precificação também, como que foi no início, como que precificou, né? Mas como que foi o teu primeiro salário? Tu considera mais no vôlei ou considera talvez a tua primeira remuneração mais como personal organizer? Eu acho que com certeza a minha primeira remuneração foi a bolsa que eu ganhei no colégio, né? Então acho que aliviou bastante meu pai e minha mãe, né? Eu e minha irmã fomos jogar em Blumenau, então ganhamos toda a estrutura lá, a gente morava lá, a gente tinha comida que a gente ganhava, o colégio, enfim, eles davam todo o suporte, estavam com a gente sempre, né? Buscavam a gente final de semana para vir para cá. Mas eu acho que com certeza a minha primeira profissão e meu primeiro salário foi do vôlei. E quando tu comprou, assim, sentindo aquela sensação que a gente muda, que comprou, que fez a primeira compra, assim, né? Tu lembra o que tu comprou? Eu lembro. Eu lembro, porque assim, o primeiro ano acho que eu ganhei só a bolsa, eu acho considerável para alguém de 15, 16 anos ganhar o colégio, que hoje um colégio, imagino que deve estar seus R$1.000 pelo menos, né? Mil e poucos reais, mais a moradia, mais a comida, enfim. Mas no segundo ano eu ganhava tudo isso, mais 100 ou 200 reais por mês. E a primeira coisa que eu comprei foi uma bolsinha da Kipling, desse tamanho. Eu amava aquela Kipling, um macaquinho, enfim, daí tava na promoção. Na época, se eu tenho 34 hoje, faz quase 20 anos, era R$99. Devia ser muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. Foi a primeira coisa que eu me lembro de comprar com o dinheiro que eu realmente ganhei, assim. Eu te perguntei porque a gente estava fazendo as entrevistas de rua lá em Balneário. A gente vai postar ainda, nós vamos postar tanto no Ligado aqui quanto no canal, que eu também vou iniciar o canal no YouTube ali, a atividade, né? E essa era uma pergunta que está geralmente conectada com questões de carreira, profissão, e diz muito sobre a gente também. O que eu fiz com isso, né? Gera um insight. Ela também foi jogadora de vôlei. Fomos todos jogadores de vôlei. Inclusive, agora a gente joga um campeonato master, porque agora eu sou master, né? Tô ficando velha. Massa. Aí joga eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Nós quatro jogamos. Legal. Que legal, o vôlei faz parte da família. Inclusive, a gente falou talvez pouco, mas eu acredito muito no esporte como formação de pessoas de caráter. Eu falo que muito do que eu sou eu devo ao esporte. Eu cresci muito, eu aprendi muito sobre disciplina, sobre respeito, resiliência, trabalhar em equipe. Eu acho que o mundo, e acho que o Brasil, principalmente, seria muito melhor se a gente tivesse mais esporte como ferramenta de educação. Com certeza, a maioria não vai virar atleta profissional e ir para a seleção brasileira, mas eu acho que vamos ter cidadãos melhores, profissionais melhores, empresas melhores, um mundo realmente melhor. Acho que o esporte ensina muito. Né? E nas escolas o esporte ele não é tão... Ele é difundido, claro, mas ele não é tão aproveitado como deveria ser, né? Porque a educação física está um tempo matado ali, pelo menos na minha escola era assim, né? Não era utilizado com potencial de disciplina, de trabalho em equipe, né? Eu acho um pecado na Olimpíada, que aconteceu há pouco tempo, o Brasil com um tamanho continental ficar lá embaixo no quadro de medalhas por não ter incentivo. A gente tem gente de tudo que é tipo. Tem branco, tem negro, tem índio, tem japonês, tem todo tipo de gente. A gente tem gente alta, gente baixa, gente forte. O Brasil, o mundo inteiro está misturado aqui no Brasil. Então, a gente tem biotipo para todos os esportes. Mas e tu vê, assim, países, talvez como a França, que é muito pequeno se comparado ao Brasil, com milhares de medalhas, muitas medalhas, mesmo que era país sede que teve, né, com certeza um incentivo nos últimos anos. Mas no Brasil, desde do Rio 2016, acho que foi até um desinvestimento. Assim, eles investiram para aquela fase
E depois o esporte é, infelizmente, muito pouco aproveitado no Brasil. Eu não digo nem só como... Porque isso vai ser consequência, né? De chegar na Olimpíada e ganhar muitas medalhas vai ser consequência de um trabalho de base e que aquilo vai gerar muita educação, muitos valores para as crianças e para as pessoas. Só eu vou aproveitar aqui que a gente estava encerrando, né? Mas a gente tá ao vivo ainda, Cauê. Tá, show. Eu vou fazer uma coisa. Provavelmente eu pensei em fazer a pessoa que quer começar como personal organizer hoje. Tu falaste também que está dando aula lá em São Paulo. E o que a pessoa deve fazer? Como eu quero, se eu quisesse iniciar hoje como personal organizer, me identifiquei, o que a pessoa começa? Por onde ela começa? Ela deveria começar por um curso profissionalizante, né? Apesar de a gente não ter nenhuma regulamentação, de a gente não ter uma OAB, um CREF, é uma profissão que está se regulamentando, né? Tem vários cursos aí que ensinam. Acho que a gente aprende muito na prática, né? Mas começar por um curso para entender o que é esse trabalho, como atender um cliente, como precificar, como montar uma equipe. Eu falo que aprender a dobrar roupinha, tu aprende no YouTube de qualquer jeito. Eu acho que mais estruturar um negócio que é o mais difícil. E a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, que eu estou dando aula em São Paulo também, num projeto da OU. OU é uma marca de organizadores. Eles criaram um projeto OU Educação, que é para a gente... O intuito do projeto é realmente dar ferramentas e dar estrutura para essas personal organizers que já estão na carreira, entenderem que elas são uma empresa, estruturar o seu negócio. Eu dou aula de gestão de negócio. É uma imersão mesmo. São 3 dias de bastante conteúdo de gestão de negócio, gestão de pessoas, atendimento ao cliente, gestão de... organizar, mas na dos outros talvez não role, sabe? Não é porque a pessoa é organizada que ela tem que virar personal organizer, e não quer porque ela é bagunceira que ela não pode ser personal organizer. Acho que é entender aquilo como realmente um negócio, né? Eu tenho muito essa veia empreendedora, assim, eu sou super sonhadora, eu sou pisciana, né? Sou super sonhadora, apesar de eu ser meio o peixe que pulou fora do aquário, assim, eu sou super empreendedora, eu gosto de crescer e ir crescendo o negócio e pensando em outros negócios para que a gente consiga ir aumentando, né, nossos serviços, nossos produtos e tudo que a gente tem para oferecer para ajudar as pessoas a terem uma vida mais organizada. Maravilha. É isso? Acho que era isso. Um abraço e muito obrigado, Flávia.